Deus ajuda, mas você tem que suar. Tem sim, tem que dar o seu carinho, a sua força, a sua energia na confiança em Deus e no Cristo. É o que nós precisamos, muita paz, mas para que possamos trabalhar mais. Nós pedimos a Deus saúde, não para desafiar os enfermos, mas para trabalharmos mais. Nós pedimos sempre a Deus que nos oriente na caminhada, não por egoísmo ou por pensarmos que somos melhores, mas é para que possamos trabalhar um pouco mais. E o trabalho digno é prece eterna. É trabalhando na seara que nós estaremos sempre em contato com as forças do bem, que nos auxiliarão. Para que nós possamos trabalhar, os mentores espirituais nos auxiliam, evitando gravidades na saúde e na vida, para que mais possamos trabalhar e servir. Jesus veio para servir e não para ser servido. Todo o trabalho do Cristo foi de servir, de ajudar. Quando a mulher hemorradiça procurou, desesperada, ele deu para ela assistência e falou: vá e não voltes a pecar, para que não lhe aconteça o pior. Quando o pai, desesperado, o procurou: meu filho em casa está tomado pelo demônio, eu preciso que o senhor vá visitar meu filho. Ele disse: não precisa, seu filho já está bom. A sua vinda aqui, a sua fé curou o seu filho. Volte e o encontrará bem. Todas as vezes que o enfermo procurava Jesus, ele trabalhava em benefício do enfermo, mas dava ao enfermo a responsabilidade da vigilância, da prece, aquela prece de convicção. Não é a prece de medo, não é a prece dos lábios, é uma prece que faz sentido, não só na expressão dos apelos, como também no sentimento de quem ora. Precisa ter algo de bom no sentimento para que a prece seja ouvida pelos poderosos amigos da espiritualidade, por aqueles que têm o poder, em nome do Cristo, de ajudar. Mas todo o trabalho de Jesus é em favor do próximo, é trabalhar, é servir, é levar a pessoa à condição de saudável, de pessoa curada, feliz, pela vigilância. A continuação, quer dizer, o trabalho era dele, mas a continuação era do paciente. Vá e não voltes a pecar, para que não lhe aconteça o pior. Olha, são expressões que clarificam a nossa mente. São ensinamentos para todos os momentos. E este é o trabalho da doutrina espírita em nossa vida. É o trabalho do Cristo que a doutrina espírita repete em nossos dias, já com todo o avanço da inteligência, dos recursos da terra. E nós percebemos que nós somos fracos, nós somos um tanto invigilantes. A gente sara, mas não progride. Mesmo que aquela doença não volte, outra virá, porque a porta do sentido está aberta. Então nós temos que ter o sentimento recheado de amor, de amizade, de responsabilidade com o bem, de formas diferentes. Cada pessoa tem uma maneira de ser bom. O fato que nós temos que ser instrumentos do bem. Seja qual for a sua religião, o seu poder com Deus é o bem que você faça ao próximo. Não é só deixar de fazer o mal. Esse tempo já se foi. Nós não temos mais direito de fazer mal a ninguém. Quem está fazendo vai ouvir choro e ranger de dentes. Não é que a gente deseje, nem que Deus queira,
É o vá e não voltes a pecar, para que não lhe aconteça o pior. E a doutrina espírita é sempre esse chamamento de atenção. Naturalmente, os espíritas não são melhores, mas eles são mais orientados, eles têm mais esclarecimentos, eles têm mais contato com os mentores espirituais, por isso eles têm menos direito de errar. Mas não são os melhores, mas são aqueles que estão no caminho apontado pelo Cristo. Uns têm seus passos mais largos e mais rápidos neste caminho que Jesus apontou. Outros têm os passos mais estreitos, mais lentos, mas no caminho que Jesus apontou. Depende de você ser feliz ou sofredor. Depende de você. Se errou até hoje, não erre mais. E com o bem, você vai corrigir o passado. Então, nós não podemos fugir dessa diretriz. Você pode frequentar o centro a vida inteira, que você vai ouvir isso a vida inteira. Agora, se você vai fazer, depende de você. Eu ouço isso a vida toda. E aí, fez? E progrediu? E melhorou? Você é instrumento do bem? Você tem paciência com a sua família, com o seu pessoal lá cheio de defeitos, de falhas, porque não conhece a doutrina espírita? Então, você tem que ser melhor. Tem que ensinar pelo exemplo. Eu vou ficar calado. Enquanto você não puder falar com paciência e com uma dose de caridade, para não dizer de amor, você se cale. Se cale e procure progredir, para que o mal não cresça contra você. E você vai trabalhar para sanar todos esses problemas. Enquanto você não pode saná-los, faça o bem dentro de você. Progrida interiormente. E o mal vai ficando cada vez mais distante de você. Qualquer que seja o mal, saúde, ou familiar, ou profissional, é o sofrimento. Nós estamos sofrendo muito, porque nós continuamos distantes das nossas obrigações com Deus que Jesus nos ensinou. Agora, falando em religião, vocês acham que as religiões estão ocupando disso? De forma alguma. As religiões nunca se ocuparam de orientar a humanidade em direção ao Cristo, nunca. E continua do mesmo jeito. A gente fica velho e não tem o prazer de ver uma religião cuidando do povo. Só a doutrina espírita. Eu gostaria de ter visto na minha caminhada uma outra religião que não fosse a doutrina espírita ajudando o povo. Infelizmente, eu não tenho essa alegria. É a doutrina dos espíritos mesmo. Quem está demorando longe dela, está demorando no sofrimento, nas mágoas, nas tristezas, nos dissabores. Não quer dizer, minha gente, que o espírita não tenha problema, não é isto. É que o problema na alma espírita fica menor, porque o poder do espírito espírita é muito maior do que o problema do mundo. O mundo não tem poderes sobre as coisas de Deus, não tem. Tem poderes sobre as coisas do mundo. O mundo está te maltratando porque você está com ele. Você está paralelo com o mundo. Faça um progressozinho, suba um degrauzinho no entendimento, na fraternidade, no respeito, na vida reta. Experimente e volte nos dizer como o resultado é divino. É divino. E nós temos pena também dos chamados religiosos, porque eles estão se comprometendo mais ainda com Deus, com as divinas leis. Porque continuam vendendo as coisas sagradas e continuam enganando o povo com as belezas materiais e passageiras, fantasias que não têm nada a ver com Deus, nem com Cristo, nem com Pedro o apóstolo. Tem mesmo com o mundo, com as criaturas menos esclarecidas quanto às leis de Deus. Menos esclarecidas quanto às leis de Deus. Não conhecem as leis de Deus. E nós que estudamos a doutrina, ou que pelo menos frequentamos um centro e acreditamos no trabalho que estamos dele participando, precisamos estudar a doutrina espírita. O cerco vai se fechando e vai massacrando, vai abafando a humanidade.
E nós temos que buscar Deus, buscar Jesus, buscar os mentores espirituais para evitar agressões e evitar que sejamos agredidos. Com o trabalho da doutrina espírita em nossas almas, ninguém vai ter condições de te agredir. Não tem, porque você tem a defesa espiritual, essa não falha. Só que nós estamos distanciados dela. Entende doutrina espírita, mas não progride interiormente. A gente vê cada falha triste de um espírita e dói. Dói porque eles estão negando à humanidade o exemplo que lhe fez bem. Então, o espírita, às vezes, o espírita é muito trabalhador. Não estou falando generalizando, não. Tem espírita, sim. A doutrina lhe faz muito bem e ele fica numa felicidade porque conhece a doutrina espírita. Eu sei orar, eu sei me defender dos obsessores, mas eles se esquecem que os piores obsessores são os encarnados. Os espíritos encarnados são os piores obsessores. Quando você vê um espírito dentro de casa, e hoje está muito comum, é criança, adulto, eu vim aqui porque eu vejo espírito no meu quarto, porque passou um espírito ali, e eu vi assim, uma pessoa sentada na minha cama. Mas o que tem isso? O espírito está vivendo, ele pode ir e vir, ele não vai te prejudicar. O perigo é aquele que salta a sua janela para lhe roubar. Aquele espírito que quer o dinheiro, que é o seu dinheiro, aquele é que é perigoso, encarnado. Nós precisamos, então, ter muito cuidado com a nossa vigilância espiritual. É muito mais poderosa contra os males do que grade na janela. Vocês sabem bem que isso não adianta mais nada. Nós temos que botar grade no nosso coração, na nossa alma, no nosso sentimento, não deixar coisas negativas tomarem conta do nosso sentimento. E toma, gente boa, assenta para chorar. Porque meu marido fez isso comigo. Porque minha mulher. Porque meu filho dormiu na rua. Minha querida, vamos ajudar seu filho. Mas não precisa chorar nem ficar desesperada. Você desesperada, você não pode ajudar seu filho. Você precisa estar equilibrada para você poder ajudar seu filho. Seu filho que é a mãe equilibrada, não é a mãe desesperada. A sua prece não vai a Deus nesse desespero. Porque é a confiança em Deus que nos pacifica o coração nas horas difíceis, que nos acalma. Meu Deus, sois o meu pai e sois o pai do meu filho. E eu vou apoiar minha mente nisto e vou trabalhar, ajudar meu filho dentro das minhas possibilidades. Mas não tenho grandes condições. Sois vós, o Pai amantíssimo. Me ajude. Mas não tem essa força interior de quem crê. Uma emoção cristianizada. Não é emoção de chorar, de sofrer. Mas eu amo muito meu filho. Não é isto. O amor, justamente o amor que cobre a multidão dos pecados. Seu filho está errando, você o ama, então ajude-o a vencer. Não vai passar a mão na cabecinha, não. Meu querido, isso você é lindo. Não vai, não. Amor com energia, energia cristã, energia com amor e amor com energia. Então, o filho precisa, no caso, sentir a segurança, mas o amparo da mãe ou do pai. O pai, então, perde a cabeça, vai para a rua, bate a porta. Esse menino precisa ir numa surra, esse menino tem que ir para a rua mesmo. Meu Deus. Aí o mal se multiplica e toma conta do lar e, às vezes, tenta massacrar quem está com Cristo. Tenta tirar energia. A pessoa chega, mas eu não aguento mais. Eu oro, eu amo, mas não aguento mais. Está vendo? Aí é preciso renovar a sua fé. Ela está desgastada, porque ela é frágil ainda. A gente vê pessoas de bem, mas ainda é fraco no bem. A criatura é de bem, mas é frágil no bem. Não é aquele bem forte, bem corajoso, bem que ama, mas que perdoa. Perdoa amando e ajuda sempre sem exigir. Então é para isso, ninguém vira santo não, a gente tem que lutar. Deus ajuda, mas você tem que suar. Tem sim, tem que dar o seu carinho, a sua força, a sua energia na confiança em Deus e no Cristo e nos amigos espirituais. Aqui embaixo
É isso que todo mundo sabe. Não tem muita coisa boa para se esperar. Por quê? Porque nós precisamos buscar as coisas boas em Deus e trazer essas coisas boas para a terra. Você ajuda uma pessoa quando se pode ajudar. Você traz as coisas boas lá de cima e passa para a pessoa. Você não vai buscar coisa boa, energia curadora, fluido curador, amor, fraternidade, solidariedade no mundo. Não. Isso tudo está muito cheio de política, de poderes do mundo. São poderes falhos, que não duram muito. Você vai buscar em Deus e no Cristo. Então nós precisamos nos comunicar com Jesus, com os mentores espirituais, com Deus, o nosso Pai, que não nos abandona. Não tem importância que você não conhece Deus, não. Mas você conhece, você é pai, você é mãe, você é filho amigo, ama seus pais, isso é Deus. Agora, quem está pouco ligando para a vida, quer saber só da vidinha dele, só vem a nós o vosso reino, nada, esse não conhece Deus, não. Vive no apogeu, na fortuna, enquanto o povo morre de fome, não tem casa para morar, mora debaixo da ponte. Ontem nós atendemos uma senhora, porque eu converso aqui em prece. Eu não preciso de fazer assim para fazer prece, não. Eu estou conversando em termos de oração, ligada aos amigos espirituais. Então, ontem nós atendemos uma senhora, já assim, idosa, e ela disse assim, eu tinha pressão alta e eu era pedinte. Eu tinha tristeza de pedir, tinha vergonha de pedir, minha pressão subia. Agora, com esta super cesta, eu não sou pedinte mais. Minha pressão veio ao normal, voltou ao normal. Porque ela não está mais se agredindo, se autoagredindo. Então, os poderosos não entendem dessas coisas. Mesmo aqueles que já passaram pela miséria, hoje estão no apogeu, no poder, não entendem disso, não. Estão cuidando de outras coisas, não do infeliz que está desempregado. Então, nós precisamos de Deus, minha gente. Se nós somos pobres, vivemos do salário, suamos para ganhar o dinheirinho, nós precisamos muito de Deus. Mais do que aqueles que acham que mandam no mundo, mandam no Brasil, mandam na cidade. Nós precisamos de Deus, vamos buscá-lo. Por isso que Jesus falou, eu vim para os que sofrem. Eu não vim para aqueles que se sentem felizes. Eu vim para aqueles que se sentem enfermos ou necessitados. Então, eu fico com a boca seca de emoção, porque minha alma, ela fala e vem arrastando tudo pela garganta, não quer saber se o corpo está velho. Ela quer falar aquilo que ela deve ao povo essa mensagem. Deve a Deus esse cumprimento, de dizer, Deus existe, minha gente, não é fantasia. O Cristo está entre nós. O Cristo trabalha hoje como ele trabalhou há 2000 anos, junto à multidão, falando das coisas de Deus e da razão da vida. No mundo espiritual, multidão de espíritos acompanhando Jesus naquela tarefa sublime de há 2000 anos, apenas 3 anos de corpo físico. Como espírito, ele continua trabalhando não só no planeta Terra, mas em outros planetas. Mas este é o amor de Jesus, porque é criação dele. Então, Jesus trabalha no mundo espiritual, o trabalho dele reflete aqui, reflete entre nós. Todas as suas vibrações vêm até nós como cura. É preciso que entremos em sintonia com ele. Sejamos simples, né? Humilde não, que a gente não consegue ser humilde. Mas seja simples, meu Jesus, eu quero entender a vossa mensagem. Converse com ele na intimidade do coração, no seu quarto trancado. Passa a chave, não deixa ninguém te chamar. Não interessa telefone, não interessa cobrador, não interessa quem vem te pagar. Converse com Cristo usando a sua emoção, o seu amor. Seja você quem seja. Comece assim que você vai sentir sintonia com as forças do bem te ajudando. Que Jesus nos ajude a entender a sua mensagem e nós possamos vencer essas dificuldades que nós estamos enfrentando sem progresso espiritual,
Você ter dificuldade é para você progredir, não é para você cair mais. É fazer do progresso, fazer do sofrimento o seu progresso. Fazer do sofrimento os degraus para a sua evolução. Isto é que significa sofrimento. A gente não vai por amor, mas vamos pela dor. Não deixe a dor, a falta de dinheiro, o desespero dentro de casa massacrar em você. O seu progresso é seu, ele é individual. Você progredindo, você ajuda a todos. Se você deixar os outros prejudicarem a sua fé, abalarem o seu equilíbrio emocional, você vai ser também mais um necessitado. E você precisa ser um trabalhador, ajudando em casa, para que você seja exemplo. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós não podemos mudar ninguém, mas podemos dar exemplos, atendendo ao Cristo, atendendo a Deus, os nossos amigos espirituais. Que assim seja. Jesus os abençoe a todos.